Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 7 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Deminvest e vou comentar aí sobre o fechamento de mercado para todos vocês, falar aí do Ibovespa, mini índice, mini dólar, DI e além de Petro, Vale e outros ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Então já te convido aí, se você é novo, a se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações. Todos os dias temos programação aqui no canal, temos uma live durante todo o dia, das 8h45 até as 16 horas da tarde. Tem análise de fechamento aqui a partir das 18 também. Enfim, além de todo o conteúdo educacional já existente aí dentro do canal. Então fica aqui o meu convite. Também peço por gentileza que vocês já deixem o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, como forma de agradecimento e para ajudar aí a impulsionar nossos vídeos para cada vez mais pessoas, tá bom? Vou dar a vinheta, vocês aproveitem esse tempinho para fazer tudo isso e também já deixar nos comentários os ativos para o fechamento de amanhã. Então vamos lá, pessoal. Ibov aí na tela já para vocês. Deixa eu só configurar meu som rapidinho para ficar bom para todos. Vou colocar no máximo aqui. Acabei de ver aí que estava um pouquinho mais abaixo. Aí, agora sim. Então, ativos que serão comentados aí. Ibov, esqueci de colocar aqui no meio o DI, mas teremos o DI também. Mini índice, mini dólar. Ah, tá aqui, perdão. Petro, Vale, BIF, Natura, CVCB3, BPAC 11, Embraer, BR Foods, Vibra, Via, VEG3, Cielo e Banco do Brasil, BBAS3. Esses serão os ativos comentados aí no fechamento de hoje. Começando pelo Ibovespa, queda de 0,82%. Veio no início do pregão apresentando um sinal de fundo, depois desse movimento todo de baixa, fundo descendente, porque já havia pedido aí o fundo anterior. E caso fosse um ativo aí que tivesse entrado aí na ponta compradora nesse sinal de fundo, já teria sido acionado hoje a saída pelo stop técnico, que seria a perda da mínima do próprio fundo. Ou seja, já tentou gerar o sinal de alta que no mesmo pregão foi anulado. Então a gente continua com esse viés mais baixista aqui no curto prazo. A gente pode ter uma correção mais lateral? Sim, seria uma possibilidade. A gente pode ainda também tentar aí buscar a região da média, um repique aqui nos próximos dias? Também, mas foi o que eu comentei. Hoje que já no início do pregão apresenta esse sinal de fundo e no final dele já reverte, então diminui um pouco essa expectativa. Apesar de ainda existir, diminui um pouco essa expectativa, essa probabilidade de fato acontecer. Então a gente continua com viés mais negativo, podendo também dar sequência no movimento de baixa, e aí a gente tem aquele suportinho daquele fundo nos 104.165 pontos. Então para retomar aí um leve viés mais positivo, seria interessante amanhã a gente não perder mínima desse candle, invadir bem o corpo de hoje, então invadir bem esse candle de baixa aqui, ou até mesmo aí tentar recuperar o sinal de fundo, que seria a superação ali dos 104.743 pontos. Vamos ver aí como é que o Ibovespa vai se comportar no pregão de amanhã, mas segue o viés um pouco mais negativo. Mini índice. Na sessão de hoje aí apresentando queda neste momento de 0,97%, ainda não fechou a sessão. Semelhante ao que eu comentei do Ibovespa, gera o sinal de fundo e na mesma sessão já anula esse sinal de fundo. Então aqui sim, para quem por exemplo abriu uma compra nessa expiração de máxima do diário e deixou um stop por exemplo abaixo do fundo, já foi acionado esse stop hoje mesmo. Gráfico de 60 minutos. Abre num leve gap de alta, dando sequência no repique que vinha sendo apresentado contra a tendência. E aí já estica o movimento para a queda novamente, segurando aí no suporte do 107.790, 107.800 basicamente. Tentou até ameaçar perder aí a região, mas conseguiu segurar. Enfim, basicamente se amanhã aí abrir de repente num gap de baixa, tentando dar continuidade no movimento, seria continuar focando um pouco mais na ponta vendedora.
Para mim, sinais de alta acima da média do gráfico de 60, então seria acima dos 108,350, seria mais interessante para tentar abrir uma compra, tentar pegar algum leve movimento de alta lá pelo gráfico de 5 ou de 10 minutos, até a próxima resistência ali dos 109.500 pontos, ou sendo um pouco mais ousado aí, esticando um pouquinho até a região dos 110, mas para isso teria que ter esse sinal pelo menos acima da média móvel, aí. Não conseguiu apresentar até o momento, né? Volta para cima da média, mas já devolve, não tem sinal de alta acima dela. Então o ideal para compra seria sinal acima dessa região. Ao contrário, continuou lateral aqui, confirmou um fechamento abaixo dos 107.800 aí, seria continuar focando na ponta vendedora a favor aqui, gráfico de 60 minutos, da tendência de baixa. Dólar, WDF FUT, a gente teve o dólar aí hoje, né? Na realidade o dólar aí apresentando alta de 1,31%. Começou aqui basicamente em cima da região da média móvel do diário, chegou até a perder a mínima do pregão anterior, mas já superando o máximo, então fez o contrário do Ibovespa. Aqui perdeu o mínimo e já retomou num movimento bem expressivo no intraday, já superando o máximo inclusive do candle anterior aqui, do candle de ontem. Expectativa de continuar esse movimento até a região dos 270 ou ainda até a máxima desse último topo, na faixa dos 295, que seria basicamente aí esse topo descendente que foi deixado aí no gráfico lá atrás, tá? Então a expectativa é de continuidade desse movimento por aqui. Gráfico de 60 minutos, a gente tem aí uma abertura depois desse movimento de baixa, uma abertura tentando se recuperar, que volta para cima da média, ameaça perder novamente, mas devolve no mesmo candle aqui com muita força na ponta compradora. Então a expectativa é de continuidade realmente desse movimento. Seria basicamente aí a gente olhar para alguma correçãozinha aqui no gráfico de 5 minutos e já ficar focando em compra acima da média, acima de suporte. Seria realmente a favor daquele movimento do diário, a favor do movimento do gráfico de 60 minutos, enfim, a favor aí da tendência. Para venda, o ideal seria aí confirmar um fechamento abaixo da média móvel lá dos 60 minutos, principalmente também se perder ali a região do 173, que seria voltar para baixo desse fundo que foi apresentado. Lembrando que a partir das 8h45 da manhã a gente está ao vivo aqui falando de mini índice e mini dólar. DI, D1F25. A gente teve o DI aí hoje apresentando esse DI, né, do vencimento 25, apresentando queda de 0,34. E por que você está falando desse DI, Kaique? Porque os DIs de curva longa, de vencimento longo, fecharam em alta. Então a gente vê aqui o DI 27, deixa eu puxar para o meio da tela para vocês. 2027 ali, que fechou com 1% de alta. 2026 fechou com 0,34. A gente tem um 29 com 1,51 de alta. O DI 31 também fechando em alta. Enfim, os de vencimento longo fechando em alta. O DI aqui mais curto, fechando em queda. Perdeu o mínimo do candle anterior, mais uma vez respeitando a resistência de topo ali nos 13.340. Pode ainda ter continuidade desse processo de correção em cima da média e continua com viés mais positivo aqui. Depois desse retorno expressivo aí para cima dela, o ideal seria continuar focando na compra após o término dessa correção. Para quem está de olho aí em alguma operação no DI, eu focaria em compra ainda acima dos 12.960. Esse nível de preço aqui é bem relevante aí. Então, testou, gerou sinal de alta, continuaria focando na compra. Só retoma o viés negativo se voltar para baixo da média, voltar para baixo aí dos 12.800, basicamente. Do contrário, mesmo esse DI mais curto segue com viés mais altista. Falando agora de Petrobras, no dia de hoje apresentando leve queda de 0,62%. Tivemos a superação da máxima do candle anterior, o que dá continuidade aqui no movimento, depois dessa sinalização expressiva do dia de ontem. Testou a região da média móvel, se segurou, confirmou um fechamento acima, muito positivo, né? Dado o pregão de hoje e outros ativos aí que fecharam muito mal, queda bem forte. Então, a gente tem um fechamento mais interessante para a Petro, que pode ainda dar sequência nesse movimento de alta. Lembrando que estamos posicionados na compra aqui, numa recomendação do Swing Trade lá dentro do aplicativo do EV Invest. Então, continuamos aí posicionados em Petro, tá? Tentando pegar aí a continuidade desse movimento. Para quem está vendido, uma nova aspiração de máximo aqui amanhã é um novo sinal de saída aí, tá bom? Falando de Vale, no pregão de hoje subindo 0,66%, e se tem algum investidor com um perfil mais arrojado, mais agressivo, essa aspiração de máxima foi uma sinalização de compra, stop abaixo deste fundo, tentando pegar um repique aí até a região dos R$ 91,63, 65 centavos, que é essa região de fundo, mais o encontro da média móvel de 13 períodos. Bateu naquela região de lateralização anterior, segurou, bateu na média móvel lá do semanal também. Então, a gente tem alguns níveis aí importantes de suporte. Então, para quem tem o perfil arrojado, abriu a possibilidade de compra tentando pegar esse repique.
Testou a resistência, gerou sinal de baixa, é saída para quem abriu essa compra aí e possibilidade de venda para quem está interessado no curto a médio prazo na ponta vendedora. Falando agora das outras operações de swing trade, primeira delas, BIF3, abrimos compra aqui no pregão de hoje nessa operação de máxima, semelhante ao que eu falei ali da Vale, né? Depois de um movimento de alta, movimento mais fraco aqui, neste caso mais fraco, né? Lá na Vale foi bem forte, gerando esse sinalzinho de alta próximo da média móvel lá de semanal. Então a nossa tentativa é de tentar pegar algo aqui, tá bom? Diferente da Vale também que gerou topo lá no mensal, aqui a gente ainda está num sinal positivo de fundo em cima da média, então a gente pode ter ainda continuidade desse movimento. Então abrimos essa compra aqui de fundo, um pouco arrojada também, mas com o mensal a favor ainda, diferente da Vale, tentando pegar um novo movimento de alta. Falando aqui das outras operações, abrimos também compra em Embraer, perdão, já vou até adiantar ela aí. Abrimos uma compra aqui em Embraer, a intenção é pegar a continuidade aí deste movimento de alta, fechou aqui bem, tentando sair de toda essa lateralização, maior fechamento aí desses últimos dias, então a nossa expectativa é de que o papel realmente possa romper aí e dar continuidade no movimento. Semanal aqui corrigiu, corrigiu por 2 semanas, já superando o máximo aqui, vamos ver se consegue confirmar aí o rompimento de tudo, tentando até pelo semanal ainda dar sequência no movimento. Então estamos comprados em Embraer. Natura, estamos comprados também, apesar do fechamento mais negativo de 2%, segue um pouquinho mais travado, o nosso top está abaixo da média, então está bem protegido aí ainda, mesmo que venha testar aí a média como nível de suporte, nosso top está por aqui. Se acionar, aí a gente pula fora, mas enquanto continuar mais travado, nosso viés ainda é mais positivo, ou seja, enquanto não perder nível importante de preço, a gente segue mais altista para o papel. Estamos posicionados ainda em CVCB3, que hoje fechou em queda de 3,26%, dando continuidade no movimento de baixa. Estamos vendidos neste papel e o nosso alvo é logo ali, então vamos ver se consegue dar sequência, vem aí, já perde todo esse fundo anterior aqui também, seria bem interessante para a nossa venda. Estamos posicionados também na ponta vendedora de BPAC 11, essa que fechou com leve queda de 0,20%. Basicamente aqui ainda um pouquinho mais fraco aqui, corrigindo 2 candles no meio dessa queda, que seria basicamente a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, ó, depois de um movimento mais forte de queda, essa correção aqui em ABC. Agora vamos ficar de olho aí para ver se vem para confirmar o rompimento de tudo aqui, confirmando de fato aí um pivôzinho de baixa. Essa é a nossa expectativa aqui também para o papel, tá bom? Então continuamos vendidos. E agora falando aí dos outros papéis que foram solicitados, o primeiro deles, BR Foods, que no dia de hoje apresentou aí nada mais nada menos que 6,83% de queda. Para quem lembra aí, eu vendi esse papel exatamente aí, nesse candle na realidade, né? O papel foi lá, me estopou e devolveu, né? Hoje teria acionado aí o objetivo da operação. Se por acaso alguém está vendido, a expectativa é de que venha perder esse fundo aí, ó, venha perder a região dos 6,62. Quiser continuar vendido, stop acima da máxima de hoje, 7,21. Perdendo esse fundo, confirma também pivô de baixa no gráfico semanal. E aí, quem quiser levar para médio prazo essa operação, dá para projetar o pivôzinho aqui. O alvo ficaria ali primeiramente nos 5,49 e depois a região dos 3,96, sendo um pouco mais ousado, tá legal? Até a região dos 5,49 seria uma queda ainda mais de 20%, tá bom? Então, para quem quiser levar aí pelo semanal, seria essa região de um alvo na venda de BR Foods. Falando agora de Vibra, na sessão de hoje, apresentando queda de 2,09%. Tinha até fechado bem aqui ontem, tá? A gente estava avaliando aí uma possível compra no papel, mas hoje devolvendo bem aqui, invadiu bem já o candle anterior. Não anulou o sinal de fundo que foi apresentado, mas deu uma enfraquecida boa aqui, tá? Para quem de repente abriu essa compra aí, o stop permanece abaixo do fundo, nos R$ 15,42. Apesar de ter enfraquecido, não anulou, não voltou para baixo da média móvel, só realmente invadiu aqui bem o candle de ontem. Pode ainda dar sequência nesse movimento de alta. Então, continuaria, se eu estivesse já, posicionado com o meu stop abaixo dos 15,42. Vai ter, além dessa resistência já próximo dos R$ 16,46, a gente que também tem essa região de fundos anteriores aí, a gente teria aí a próxima resistência lá em cima naquele gap, nos 17,86. Então, se conseguir ganhar essa região, poderia buscar algo um pouquinho mais acima realmente, teria espaço aí para caminhar. O importante é que ganhe essa primeira resistência.
Via Varejo, na sessão de hoje, queda de 4,55%. Papel aí que vinha dentro de um movimento um pouco mais lateral, mais travado, sempre tentando ganhar a região dos 2,45 até a região dos 2,50. Não conseguiu. Ontem e hoje aí um movimento mais expressivo aqui na ponta vendedora, perdendo aí esses fundos anteriores. Então agora aumentou a expectativa de buscar novamente lá o patamar de 1,90. Ou seja, lá no gráfico semanal, vi testar mais uma vez esse suporte. Ó, a gente não tem nada aí pela frente. O papel pode, de fato, esticar aí esse movimento. Então, todo cuidado. Se tiver alguém comprado, nova perda de mínima aqui é novo sinal de saída. Para quem está vendido, stop aí acima da máxima de hoje nos R$ 2,26. Tem aí esse espaço realmente até o fundo. A partir do fechamento de hoje ainda teria mais 9,58% de queda. VEG3. Na sessão de hoje aí, apresentando uma leve alta de 0,27%, VEG3 aqui bem travado, está numa região de suporte dessa lateralização anterior aí, dessa lateralização que vem sendo apresentada, dos R$ 37,40. Para quem gosta de lateralização, essa é a região onde você abre uma compra se gerar o sinal de alta. Então amanhã, se gerar sinal de superação de máxima, ou seja, oscilar acima dos R$ 37,89, abre uma possibilidade de compra, tentando levar aí o preço até a região aí dos R$ 39, tá? Que seria essa região de topos aqui acima. Esse sinal aqui já aumenta aí, reforça a expectativa de repente de romper aqui toda essa região? Não, tá bom? Só reforça realmente aí a expectativa de vir poder testar esse nível de preço. Para romper aí essa região, o mais interessante de confirmação seria o sinal de alta mesmo acima dos 39, ou seja, ele volta aí para cima dela, apresenta um retorno do preço na correção e gera um novo sinal positivo acima de toda essa região. Então, se você está aguardando para uma compra um pouco mais interessante, aí com uma confirmação extra, o ideal seria sinal de fundo acima dessa região de preço dos R$ 39. Eu aguardaria. E para venda, Kaique, o ideal seria perder aí de fato os 37 reais. Né? Confirma um fechamento mais forte aqui, apresenta uma perda de mínima, aí tentando pegar o movimento de baixa até o próximo fundo lá nos R$ 35,40. Mas o papel se mantém acima ainda da média móvel aqui do semanal, tá? Então, se fosse para olhar para algo aí, eu ainda olharia um pouco mais para a ponta compradora acima dos 39. Falando agora de Cielo, na sessão de hoje apresentando leve queda de 1,17%. Cielo que apresentou ontem, né, um bom fechamento, tinha já testado a região da média móvel, conseguiu deixar um corpo positivo e hoje já basicamente devolvendo o corpo de ontem, fechando nessa queda que eu mencionei, perdeu até mínima aqui do que no anterior, gerando aí um sinal de topo descendente nessa região de resistência de topo anterior também aí dos R$ 5,10. Não fechou abaixo da média móvel, mas para retomar o viés positivo tem que ter aí novamente já amanhã a aspiração dos R$ 5,14. Melhor ainda se conseguir confirmar um fechamento acima dessa região. Se tem alguém comprado aí, eu deixaria o stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 4,97. Porque se perder aí essa mínima, aí reforça esse sinal de topo que foi apresentado, reforçando também o viés de poder fechar abaixo da média aí, poder voltar a testar mais uma vez ali a região dos R$ 4,80. E aí começa a complicar um pouquinho, que aí ele volta para baixo da média móvel lá do semanal mais uma vez, tá? Então, ficar bem atento aí a essa mínima do pregão de hoje, para quem está comprado. E por fim, BBAS3, pessoal, que no dia de hoje apresentou queda de 1,37%, fechando abaixo da média móvel, continua dentro do processo de correção, não teve superação de máxima, então não teve ainda sinal de compra. Se por acaso alguém aí abriu uma compra ontem ou hoje, abriu sem sinal aqui, tecnicamente falando, sem o sinal. Lembrando também que o semanal já está num processo de correção, já teve perda de mínima, já tem máximas descendentes por aqui também. Então, essa aspiração de máxima aqui, caso seja apresentada amanhã, é uma possibilidade de compra, mas lembrando que o semanal já está num processo de correção. Então seria um pouco mais arriscada essa entrada. O que seria a recomendação então? Primeiro realmente aguardar pelo sinal e caso você resolva abrir essa compra, colocar menos capital na operação. Então você diminui um pouco mais a mão sabendo que existe esse risco do médio prazo de poder gerar esse sinal de alta e no pregão seguinte devolver, já voltar aqui e acionar o seu stop. Então você coloca menos capital nessa operação aí, falando de swing trade, ok? Então a superação dos 39,68 abre essa possibilidade de compra, mas com pouco capital por conta da correção do semanal. Combinado?
Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Falei sobre todos os ativos. Espero que até aqui você já tenha deixado seu joinha nesse vídeo. Se você não clicou, peço por gentileza para ajudar a gente aqui no canal. Amanhã, a partir das 8h45 da manhã, a gente já está de novo aqui ao vivo com todos vocês. Então fica o meu convite para participar conosco, tá bom? Um excelente restinho de terça-feira aí para todo mundo e até amanhã. Um grande abraço.